Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. No vídeo anterior, eu tratei aí de como a gente poderia calcular a flecha imediata que a gente tem utilizando o F-Tool. E agora eu vou mostrar como que a gente calcula a flecha diferida no tempo aí para viga de concreto armado. Antes da gente iniciar aqui, já desce aí, já deixa seu like, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E vamos lá então para o nosso vídeo, sem mais enrolações aqui. A norma, no seu item 17.3.2.1.2, ela fala que o cálculo da flecha diferida no tempo pode ser feito de maneira aproximada. Então, essa flecha adicional diferida, ela decorre das cargas de longa duração, em função aí da fluência, e pode ser calculada de maneira aproximada pela multiplicação daquela flecha imediata que a gente obteve lá com o auxílio do F-Tool, pelo fator αf, que é dado por essa expressão aqui, ó, que é αf é igual a ΔX dividido por 1 mais 50 ρ'. Aonde esse ρ' aqui é a armadura que a gente tem de compressão, dividido por B vezes D, que é a base vezes a altura útil aqui da nossa viga. O X ele é um coeficiente em função do tempo, que pode ser obtido diretamente na tabela 17.1 ou calculado por essas expressões. Ó. Então, ΔX é igual a xt, que é o final, menos o xt0, que é o inicial aqui. O meu xt ele pode ser obtido pela essa equação aqui, ó, que é 0,68, que multiplica 0,996 elevado a t, que t é a quantidade de tempo indicada em meses, vezes t elevado a 0,32, quando esse intervalo de tempo for menor que 70 meses. Quando esse intervalo de tempo for maior que 70 meses, esse xt vai valer 2. E aqui na tabelinha eu já consigo encontrar aqueles valores direto. Então, tabela 17.1, valor de coeficiente x em função do tempo. Então, aqui tempo em meses, ó, 15 dias, 0,5 meses. Então, tem um coeficiente 0,54. Um mês eu tenho 0,68 e assim vai. Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos fazer um cálculo. Eu deixei um roteirinho aqui no Maticad para a gente ir fazendo junto aí. Então, o que eu fiz? Eu peguei a estimativa de flecha diferida, coloquei aqui os dados. A introdução dos meus carregamentos vai acontecer um mês após aí a concretagem do meu elemento. A minha flecha imediata foi de 0,264, que foi o que eu encontrei aqui no F-Tool, quando a gente fez aquela avaliação na aula anterior. Então, 0,264, flecha inicial, considerando ali a rigidez equivalente, que é quando a gente tem o efeito da fissuração no concreto. E o comprimento aqui de 165 centímetros, que é esse comprimento aqui do meu vão. A gente já viu que para quando está em balanço, a gente pode considerar até 2 vezes aquilo ali. Então, a gente poderia considerar aqui 1,65 vezes 2. Partindo para o cálculo, o que a gente vai ter aqui? A primeira coisa que a gente vai fazer é calcular aquele valor de xt0. Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou pegar os símbolos aqui, ó. Então, vou pegar aqui o símbolo x. Então, x T0 vai ser o quê? Vai ser aquele 0,68 que eu tenho aqui na norma. Então, vai ser esse valorzinho, 0,68 vezes 0,9966 elevado a t. Então, isso aqui vezes o 0,996 elevado a t. Para elevar um número que a gente pode segurar Shift e apertar o chapéuzinho aqui do teclado. Então, aquele acento circunflexo. Isso daqui vai ser multiplicado por t elevado a 0,32, que vai dar um valor para mim de 0,677, que é praticamente o valor que tem aqui na tabelinha, só que aqui está usando só uma casa decimal. Se eu coloco lá só duas casas decimais, na verdade, aqui, se eu coloco aqui no Maticad para apresentar só duas casas decimais, ele também vai me apresentar 0,68 aí. Então, é exatamente o valor que a gente tem na norma. Depois nós temos o valor aqui de x. Então, de x t, que vai ser 2, porque a gente vai considerar a flecha aí no longo prazo. No longo prazo a gente tem esse valor aí como sendo 2, que é maior do que 70 meses. Então, a gente vai considerar lá para 30 anos, que é quando o nosso concreto ele tende a estabilizar a fluência. Então, entre 25 e 30 anos. E o valor aqui de rolinha, que é a armadura de compressão que a gente pode ter aí na nossa peça. Então, nós vamos ter aqui um valor
de 0. Então a gente não tem armadura de compressão nessa nossa viga, é só armadura de tração. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo do ΔX. Então, vou colocar aqui o delta. Então, D maiúsculo, Ctrl G para fazer isso. Então, ó, D maiúsculo e um Ctrl G, a gente faz aí o caractere especial. Isso daqui vai ser um X, então é X Ctrl G para a gente fazer. Então, o ΔX vai ser o quê? Vai ser o meu xt menos o xt0. Isso daí para mim, 1,323. Esse é o valor que a gente tem então. E agora a gente vai determinar o valor do coeficiente alfa-f. Então vai ser aqui o A, Ctrl G, então alfa-f. Isso daí vai ser o quê? Vai ser o nosso ΔX. Então, o nosso ΔX aqui, dividido por 1 mais, abre parêntese, 50 vezes esse valor aqui de ρ'. Então, a gente tem aqui um valor de 1,323, porque a gente não tem armadura de compressão. Então, ficou o mesmo valor aí. Se a gente tivesse armadura de compressão, logicamente, esse valor mudaria. Porque aqui a gente está multiplicando 50 por 0, corta, né? Então, divide só por 1, na verdade. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo da nossa flecha diferida. Por quê? A norma fala aqui para a gente, ó, que nós podemos encontrar a flecha diferida multiplicando a flecha imediata pelo fator alfa-f, que a gente acabou de calcular aqui. Ó. Então, a nossa flecha diferida, vou chamar ela de FD, vai ser o que então? Vai ser a nossa flecha imediata que a gente tem aqui em cima, ó, que vai multiplicar a nosso valor aqui, que vai ser 1 mais o meu alfa f. Então, alfa f, que é o valorzinho que eu encontrei ali em cima. Isso vai dar aí para mim um valor de 0,613 centímetros. Então, é essa flecha diferida aqui que eu vou ter. É essa flecha que eu tenho no longo prazo aí na minha edificação. E agora eu preciso verificar se essa flecha está dentro do limite. A gente vai estar trabalhando aqui com a aceitabilidade sensorial visual. Então, flecha limite. Então, vamos colocar aqui, ó, flecha limite para aceitabilidade sensorial visual. Então, aceitabilidade sensorial visual. E como que eu sei esse limite? Como que eu vou fazer, então, essa flecha limite aqui? Como que eu sei calcular esse limite? Então, vai ser o meu L, que é o meu vão. Eu vou considerar aqui só o vão mesmo, eu não vou considerar duas vezes, não. Só para a gente ver como que fica. E vou vir aqui na norma, tabelinha 13.3. Então, tabela 13.3. A gente pesquisa ela aqui. Então, nós temos aqui, ó, que a aceitabilidade sensorial visual, deslocamentos visíveis em elementos estruturais, deslocamento a considerar o total, e o deslocamento limite é L sobre 250. Então, vai ser o vão, L, dividido por 250. Então, L dividido por 250. Se aqui estivesse em metros, nós precisaríamos multiplicar por 100 aqui para passar para centímetros. Então, vai ser isso daqui, vai dar 0,66 centímetros. Esse é o limite que a gente tem. No caso, a gente poderia multiplicar isso aqui por 2 ainda, por estar em balanço. Então, poderia ser duas vezes esse valor aí, dando 1,32. No caso aqui, eu vou considerar somente o valor mesmo bruto ali de 1,65. Então, essa daqui é a nossa flecha limite. Nossa viga passou, porque a flecha diferida está em 0,61 e o limite é 0,66. Ficou quase ali no limite? Ficou, mas passou. Então, a gente pode considerar que ela está bem dimensionada aí quanto à verificação de estado limite de serviço para aceitabilidade sensorial visual. Se eu precisasse, se por exemplo eu tivesse uma flecha diferida maior do que a flecha limite, eu poderia aplicar uma contraflecha. Então, a contraflecha, seria ali um deslocamento para cima que eu teria ali do meu elemento. E essa contraflecha limite, ela também é dada pela tabela 13.3 aqui da NBR, aqui no seu final, ó. Então ela fala aqui, ó, que o deslocamento pode ser parcialmente compensado pela especificação de contraflechas. Entretanto, a atuação isolada da contraflecha não pode ocasionar um desvio do plano maior que L sobre 350. Então o limite que a gente tem é L sobre 350. Então vamos chamar aqui de FD. Vamos chamar aqui na verdade de... vamos colocar aqui o nome de FL, é uma contraflecha limite, ou então
sei lá, um FCL, vamos chamar, fica melhor assim. Então vai ser o L, que é o meu vão, dividido por 350. Então o máximo de contraflecha que eu poderia colocar aqui seria de 0,47 centímetros. Alguns autores aí também, alguns programas computacionais, limitam essa contraflecha à flecha imediata. Aí. Então eles estipulam que essa flecha, contraflecha aqui que a gente pode ter, seria igual à flecha imediata, que é aquela flecha que acontece logo após a gente retirar os escoramentos ali. Então, para que eu não tenha um deslocamento ainda para cima com o decorrer do tempo aí, depois que está pronta a minha edificação, eu vou lá e deixo somente a contraflecha limitada à flecha imediata, que é para quando eu tirar os escoramentos ficar tudo reto ali. Mas, por norma, a gente poderia chegar até esse valor aqui, de 0,47 centímetros, se fosse necessário. Não é necessário aplicar contraflecha, porque nós temos uma flecha diferida menor do que a nossa flecha limite. Então, é desse jeito aí que a gente faz o cálculo simplificado de flechas, aí de acordo com a NBR 6118 de 2014. Por esse vídeo, então, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like aí no vídeo, já compartilha também e se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as notificações dos próximos vídeos. Então, por esse vídeo é isso e nos vemos nos próximos.